hoje do mandato de segurança, depois vem com a Maria Helena, aí a continuação? Tá. A doutora, a desembargadora Celito foi lá nesses dois, né? Só esses dois, excelência. Saudando eminentes pares, procurador, ilustre procurador apresenta, advogados, partes, servidores da Justiça, dou por aberta a sessão ordinária dessa primeira turma de câmaras cíveis reunidas deste mês. Se não houver objeção em relação à ata da sessão pretérita, eu a dou por aprovado. Nós vamos julgar, pedindo desculpas às partes, nós vamos inverter um pouquinho a questão. Nós vamos julgar o 4 e o 7, porque a desembargadora Cirli está embarcando daqui a poucos instantes para Curitiba e precisa, que a mãe dela não está passando bem, e precisam julgar dela. Então, desembargadora Nilza, Vossa Excelência, não tem adiamento? Não tem adiamento. Vossa Excelência relata e julga o número 4 da pauta. Mandado de segurança Lauro de Chavan Neto e relatora do recurso de agravo instrumento 134.490.15 desta capital. Litisconsórcio Marlene de Fato de Avan Fruet. Com a palavra, Vossa Excelência. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Lauro de Avan Neto, no qual indica como autoridade coatora a excelentíssima desembargadora relatora do recurso de agravo de instrumento 132.490/2015, de praticar ato lesivo a seu direito líquido e certo, quando do deferimento da liminar no RAI 132.490/2015, interposto por Marlene de Fátima de Avan Fruet, ora litisconsórcio. O impetrante sustenta que a litisconsórcio propôs ação de despejo número 43.660-55.2011.811.0041, na qual figura como réu e tramita perante a 4ª Vara Civil da capital. Aduz que vem depositando em juízo os pagamentos relativos ao arrendamento da propriedade rural objeto da lei. Alega que no julgamento do RAC 50.836/2013 houve reconhecimento da ausência de sua mora. Comenta que a litisconsórcio realizou recentemente o levantamento de quase R$1 milhão na referida ação de despejo. Aduz que, acobertado pela boa-fé, já iniciou os procedimentos para plantio do produto na área. Argui a incompetência da relatora por figurar como voto vencido no julgamento do RAI 132.490/2015. Requereu o deferimento da liminar consistente na suspensão da decisão do despejo compulsório no mérito pugna pela concessão da segurança, tornando definitiva a liminar. A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão de antecipação da tutela recursal no recurso de agravo de instrumento número 132.490/2015, as folhas 750/755 TJ. A autoridade indicada como coatora, excelentíssima senhora desembargadora, relatora do recurso de agravo de instrumento, Maria Helena Gargoni Povas, prestou informações e traz um breve resumo processual. Disse que a litisconsórcio propôs contra o impetrante, em 19/12/2012, uma ação de despejo do imóvel rural arrendado, combinado com pedido de rescisão contratual, cobrança de aluguéis e perdas e danos. Argumenta que, distribuído a ela o agravo do instrumento, deferiu a antecipação de tutela recursal pretendida e determinou a expedição de mandado de despejo para desocupação compulsória do imóvel sob júdice, fato este que ensejou a impetração do presente mandado de segurança. Consignou que, abre aspas, durante todo esse interregno, sabia Lauro de Avan Neto que poderia a qualquer momento ser restabelecida a posse em favor de Marlene de Fátima de Avan, principalmente depois do julgamento do RAI número 53.492/2012. No entanto, insistiu em proceder à continuidade do cultivo da lavoura no imóvel litigado, mesmo depois de fim da vigência do contrato de arrendamento. Fecha aspas. Argumenta que a decisão de determinação de expedição de mandado de despejo para desocupação compulsória de imóveis está fundamentada e que somente em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, com perigo de dano irreparável, o mandado de segurança é admissível contra ato judicial. Aduz que suscitou conflito de competência em face do excelentíssimo senhor desembargador Dirceu dos Santos, pugna pela denegação da segurança. A litisconsórcio peticionou nos autos e informou que no conflito de competência, o suscitado desembargador Dirceu dos Santos reconheceu sua competência relativa para julgar o RAI número 132.490/2015,
sendo julgado prejudicado o citado conflito. Com esses fatos, alegou prejudicado o presente mandado de segurança por perda sobreveniente do objeto. Intimada a se manifestar, o impetrante asseverou que a litisconsórcio, abre aspas, busca, alterando a verdade processual, a declaração de perda do objeto desta ação mandamental, sustentando que, em razão do firmamento da competência, não há motivos para se prosseguir com o julgamento desta ação mandamental. Não leu a inicial. A discussão acerca da competência não é a única trazida, e sim a teratologia da decisão. Deve prosseguir o julgamento. Fecha aspas. O doutor Vivaldino Ferreira de Oliveira, procurador de Justiça, opina pela denegação da segurança. É o relatório. Ratificado o parecer, a palavra retorna a Vossa Excelência. De início, uma das divergências do impetrante é a incompetência da impetrada por figurar como voto vencido no julgamento do RAI 132.490/2015. Ocorre que o conflito negativo de competência suscitado pela desembargadora relatora do RAI 132.490/2015 já foi apreciado, no qual o desembargador Disseu dos Santos reconheceu sua competência para julgar o agravo. Portanto, em relação à discussão acerca da competência, o mandado de segurança já perdeu seu objeto. Lado outro, no que toca à alegação de teratologia da decisão proferida no recurso de agravo, a segurança deve ser denegada. É disso que o cabimento do mandado de segurança, que ataca ato judicial, é extraordinário, pressupõe a inexistência de recurso cabível contra tal ato, bem como que para ele que seja manifestamente teratológico ou absurdo. Aí eu juntei aqui um acordo da relatoria do ministro Arnaldo Esteves Lima, da Corte Especial, julgado dia 16 de setembro de 2013, que diz o seguinte: processual civil, agravo regimental no mandado de segurança, impetração contra ato judicial, teratologia, prejuízo irreparável de difícil reparação, ausência, interposição de recurso cabível, de rediscussão no mandamus, não cabimento, precedente do STJ, agravo não provido. Podemos conceituar decisão teratológica como um ato judicial deformado, absurdo, mal conhecido. A decisão teratológica não se confunde com a decisão proferida em desacordo com a lei ou contra a prova dos autos. Isso porque a teratologia contraria a lógica e desafia a existência ou não de normativo legal que trate da matéria posta em análise. Tem-se dos autos que a autoridade acolhida de coatora proferiu decisão em recurso de agravo de instrumento número 132.490/2015, interposto por Marlene de Fátima de Avan, tirado de decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Civil da Comarca da Capital, que nos autos da ação de despejo de imóvel rural arrendado, combinado com pedidos de rescisão de contrato, cobrança de aluguéis, perdas e danos e antecipação parcial dos efeitos da tutela proposta contra Lauro de Avan Neto, indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a manutenção do óleo impetrante na posse da área. A relatora, ao preferir a decisão, fundamentou: abre aspas, ab nutum, verifico a regularidade na interposição do agravo na forma instrumental, consoante a redação do artigo 527, inciso 2 do Código de Processo Civil, que dispõe: recebido o agravo no instrumento, o relator o converterá em agravo retido, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave de difícil reparação. Na hipótese sob exame, ante a relevância dos fatos em que se funda o recurso em inaptidão para ser conhecida apenas em sede de agravo retido, ocasião que não terá efeito prático para o agravante, determina o processamento na forma de instrumento. Referente ao pedido liminar, o artigo 527, inciso 3 do Código de Processo Civil, que remete ao artigo 558 do mesmo Codex, permite ao relator atribuir efeito suspensivo ou ativo ao agravo. Assim, ao pleitear a suspensividade, o interessado deve demonstrar a presença dos requisitos fumo bônus iuris e o periculum in mora. Pois bem, nessa quadra de cognição não exauriente, entendo que os requisitos para o deferimento da liminar pleiteado se encontram presentes. Isso porque este sodalício, quando do julgamento do RAI número 53.492/2012, interposto no âmbito da ação declaratória de inexistência de débito e renovação automática de contrato de arrendamento por disposição legal promovido pelo agravado em face da agravante, processo conexo, decidiu pela revogação da decisão que determinar a manutenção da posse daquele no bem, constando no acordo expressamente que não há razão para assegurar a permanência do agravado no imóvel. Outro sim, a permanência do recorrido no bem poderá causar dano de difícil reparação agravante que já se encontra privada da sua posse por vários anos, mesmo após o término do arrendamento, mormente com a proximidade do período de plantio, ao passo que o agravado não depende da área em discussão para sua exploração agrícola, pois possui exploração em áreas maiores. Com essas considerações, defiro a liminar de antecipação da tutela recursal pretendida e determina a expedição de mandado de despejo para desocupação compulsória do imóvel sob júdice, a ser imediatamente cumprido, se necessário, com emprego de força na forma da lei. Fecha aspas.
Como já consignado, pretende o impetrante a concessão da ordem para modificar a decisão de antecipação da tutela recursal no agravo do instrumento 132.490/2015, de determinação de expedição de mandado de despejo para desocupação compulsória de imóveis sob júdice. Ou seja, pretende a reforma da decisão e obter o provimento pela via mandamental, o que é inviável pela via estreita do mandado de segurança. A súmula 267 do STF estabelece que, abre aspas, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passivo de recurso ou correição, fecha aspas. Com efeito, exceto nas hipóteses de decisão teratológicas e ilegais ou ante a inexistência de periculo imóvel e fumus boniuris, é vedada a impetração do mandamus como um sucedâneo recursal. Nesse sentido, juntei várias decisões daqui do Tribunal de Justiça, um da relatoria do desembargador Sebastião de Moraes Filho, julgado dia 28 de janeiro de 2016, outro da turma de câmaras cíveis reunidas de direito privado, julgado dia 3/9/2015, da relatoria do desembargador João Ferreira Filho, e eu mesma também já decidi um caso análogo da turma de câmaras cíveis reunidas de direito público e coletivo, julgado dia 3 de setembro de 2015. Na decisão ora impugnada, a impetrada considerou que no julgamento do RAI 53.492/2012, interposto no âmbito da ação declaratória de inexistência de débito e renovação automática de contrato de arrendamento por disposição legal, interposto pelo impetrante, foi revogada a decisão que determinara a sua manutenção na posse do bem, com registro de que não há razão para assegurar a permanência do impetrante no imóvel, bem como vislumbrou a possibilidade de dano de difícil reparação à litisconsórcio, privado de sua posse por vários anos, mesmo após o término do arrendamento, além do fato de que se aproximava do período de plantio, o impetrante não depende da área em discussão para sua exploração agrícola, pois explora áreas maiores. Não há abusividade ou arbitrariedade na decisão impugnada, que a torne teratológica ou ilegal. Em verdade, os fundamentos do mandado de segurança revelam mero inconformismo do impetrante contra a decisão que lhe foi desfavorável, discussão que não deve ser objeto de mandado de segurança. Ademais, os fatos e fundamentos apresentados pelo impetrante não se revelam evidentes a ensejar na concessão da segurança. O caso em estudo indica a necessidade de ilação probatória, procedimento compatível com a via estreita do mandado de segurança. Nesse sentido, eu juntei mais um acordo daqui do Tribunal de Justiça, da turma de Câmaras Cíveis reunida de Direito Público e Coletivo, julgado dia 3 de dezembro de 2015, da relatoria da desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, e outro da relatoria da desembargadora Maria Erotildes Quinepe Baranjac, da turma de Câmaras Cíveis reunida de Direito Público e Coletivo, julgado dia 1º de outubro de 2015. Portanto, o impetrante não comprovou o alegado direito líquido e certo consistente na reforma da decisão proferida no recurso de agravo do instrumento 132.490/2015, de deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de mandado de despejo para desocupação compulsória do imóvel sob júdice. Anteimposto, revoga a liminar concedida no presente mandamus e, em consequência, com parecer ministerial, denego a segurança. É como eu voto. Estou de pleno acordo. Algum voto contrário? De acordo. Então, Estamos de acordo. por unanimidade, de negar a ordem em consonância com o parecer ministerial. Passo a presidência do desembargador João Ferreira, porque no resto todos nós estamos impedidos. Em julgamento, mandado de segurança. É o 7 da pauta. Mandado de segurança impetrado por KPM Empreendimentos e Participações. Impetrada a Igreja Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça local, da relatoria da desembargadora Nilza Maria Posse Carvalho, que tem a palavra. Trata-se de mandado de segurança impetrado por KPM Empreendimentos e Participações Limitada, nova denominação da Agroamazônia Produtos Agropecuários Limitada, contra ato reputado ilegal atribuído à segunda Câmara Civil deste Tribunal de Justiça, por decisão reputada extra-petita e teratológica prolatada no julgamento do recurso de agravo do instrumento 87.413/2014, interposto pela empresa Volkswagen do Brasil Limitada e Banco Volkswagen S.A.,
contra a decisão do juízo falimentar da comarca da capital. A empresa impetrante sustenta, como maior credora da massa falida da empresa Ovepar S.A. Indústria e Comércio, tem legitimidade para se insurgir contra qualquer decisão que atinja o seu direito de credora, juntamente com outros credores. Protocolou pedidos perante o juízo falimentar da capital. Eles requereram a destituição do síndico Edson Teles de Figueiredo Júnior, em decorrência de prática de atos incompatíveis com o cargo, entre parênteses, venda de patrimônio da massa falida por preço vil, dentre outros, fecha parênteses. A credora Vitorian, compra e venda de bens S.A., interpôs recurso de agravo instrumento número 128.889/2014, no qual foi reconhecida a legitimidade e faculdade dos credores de tomar para si o poder de decisão sobre as alienações caso a caso, depois de analisar as vantagens e desvantagens atinentes às propostas levadas pelo síndico para a alienação dos bens, seja por proposta ou por leilão. Na decisão restou também reconhecida a nulidade dos atos praticados pelo síndico em observância da legislação de regência. Antes de tomar ciência do acordo, o juízo falimentar intimou os credores para que indicasse um novo síndico para a massa falida nos termos do artigo 60, caput do decreto de quebras. A decisão não foi impugnada, juntamente com outros credores, indicou para a síndica advogada Samanta Rondon Gaiva Martins. Posteriormente, o juízo falimentar, contrariando sua decisão anterior atingida, inclusive pela preclusão, constitui um comitê gestor de sindicância em total afronta à lei, com inclusão de 2 pessoas não credoras sem vínculo com a massa falida. Contra tal decisão, interpôs o recurso de agravo de instrumento, número 157.163/2015, outro credor originário, João Carlos Hidalgo Tomé. Também interpôs o recurso de agravo de instrumento número 165.010/2015, e um outro terceiro não credor, Reforpan, Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Limitado, interpôs o recurso de agravo de instrumento número 161.379/2015. No recurso que interpôs, obteve a liminar por meio da decisão da desembargadora Marilce Andrade Adário, que nomeou a advogada Samanta Rondon Gaiva Martins, síndica da massa falida, e suspendeu os efeitos da decisão, que nomearam o tal comitê gestor de sindicância, e dera posse a Gleison Gomes da Silva e João Batista Beneto. A decisão foi proferida em 6/11/2015 e, como o recurso ainda não foi apreciado pelo colegiado, a decisão liminar se encontra em pleno vigor. Ocorre que no julgamento do recurso de agravo de instrumento número 87.413/2014, interposto pela empresa Volkswagen do Brasil Limitada, contra a decisão do juízo falimentar, que tornara nulo e sem qualquer efeito jurídico o despacho que havia homologado o contrato de cessão dos direitos da massa falida da Ovepar S.A. Indústria e Comércio para a etérea compra e venda de bens e participações limitada, os impetrados proferiram decisão absolutamente extrapetita, com efeitos totalmente distintos do determinado na decisão agravada atacada no referido recurso. Os agravantes pediram a reforma da decisão para manter o contrato de cessão, mas, ao rechaçar tal pretensão, os impetrados foram além e também decidiram sobre o pedido da impetrante no RAI 157.163/2015. A decisão teratológica, conforme comprova a jurisprudência que colaciona, ela afrontou ao princípio da congruência, segurança jurídica e devido processo legal, sem contraditório e sem reunião dos processos. Os integrantes da 2ª Câmara Civil decidiram objeto de outro conflito. A decisão que nomeou tal comitê gestor de sindicância violou o artigo 60, caput e parágrafo 2º do Decreto-Lei 7.665 de 65. Os requisitos para a concessão da liminar estão presentes, pois o Decreto-Lei 7.661 de 65 não prevê a nomeação de comitê gestor, também em razão da desestabilização da própria representação da massa falida da Ovepar, diante das sucessivas substituições, ou ainda em razão do ato impugnado violar a segurança jurídica, decisão proferida no RAI 157.163/2015, o que revelaria a aparência do bom direito. O risco da demora deveria do fato de que a pessoa indicada como presidente do referido comitê de gestão de sindicância, mesmo sem que o juízo tenha sido comunicado a decisão ora atacada, se apresentou à agência bancária como responsável pela movimentação da conta bancária da massa falida da Ovepar S.A. Indústria e Comércio, ignorando a liminar deferida no RAI 157.163/2015. Ao final, depois de afirmar que não teve acesso aos autos dos demais agravos, que estariam todos conclusos a relatora, requer a concessão da liminar para que seja suspenso o ato reputado ilegal praticado pelas autoridades impetradas nos autos do recurso de agravo de instrumento número 87.413/2014,
apenas na parte que se decidiu pela nomeação do Comitê Gestor de Sindicância, mantendo-o, por consequente, na parte que se negou provimento ao recurso da Volkswagen, dando-se ciência da liminar concedida à desembargadora relatora Maria Helena Gargalhone Povas. A Lei número 12.016 de 2009 estabelece, artigo 7º, ao despachar a inicial, o juiz ordenará, inciso 3, que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando houver fundamento relevante do ato impugnado puder resultar em ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Fecha aspas. Ante a controvérsia apresentada, posterguei a análise da liminar para após as informações, até porque pesquisa na página deste Tribunal de Justiça revelou-me que a decisão liminar que a empresa impetrante quer ver revigorada neste mandado de segurança foi revogada, em parte, pela relatora do recurso de agravo de instrumento número 157.163/2015. Determinei, na ocasião 3/2 de 2016, a notificação dos 3 integrantes da segunda Câmara Civil, desembargadora Maria Helena Gargalhone Povas, desembargador Marilce Andrade Haddad e desembargador Sebastião de Moraes Filho, aqui tidos como autoridades coautoras do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que no prazo de 10 dias prestasse as informações. Em atendimento ao despacho, o desembargador Sebastião de Moraes Filho as prestou e alegou preliminarmente: 1. A sua ilegitimidade passiva por atuado na condição de vogal no julgamento. A autoridade supostamente coautora sustenta é a segunda Câmara Civil, não seus integrantes isoladamente. 2. O não cabimento da impetração, pois a decisão poderia ser atacada via recurso próprio, súmula 267 do STF. No mérito, pontuou em síntese: as decisões falam por si, estão devidamente fundamentadas, não são teratológicas, revelam a aplicação correta do direito ao caso em comento. Lembrou que se trata de recuperação judicial que gravita no Poder Judiciário há mais de 12 anos, não houve quitação de um único credor, que de forma surreal 65 milhões já foram retirados para pagamento de honorários de advogados. Asseverou tratar-se de caso extraordinário que mereceu tratamento especial da segunda Câmara Civil, devido às particularidades e sérios indícios de que estão dilapidando o patrimônio da massa falida. Para a excepcionalidade decorre do fato de que os códigos não podem abranger explicitamente todas as relações e constante eterno envolver. A desembargadora Marilce Andrade Haddad prestou também suas informações e aduziu: a decisão que deu aso à impetração deve ser mantida, já que não é teratológica ou de flagrante ilegalidade, pois foi determinado o restabelecimento do comitê gestor em caráter provisório, ou seja, até a intimação de outra empresa para manifestar se aceita sua nomeação como administradora judicial da massa falida. Também fez ponderações sobre o longo tramitar do feito, ausência de pagamentos de credores e a exceção de alguns advogados que teriam recebido vultuosas quantias, e ressaltou a excepcionalidade do caso. A desembargadora Maria Helena Gargalhone Povas também sustentou o não cabimento da impetração, em razão do disposto no artigo 5º, inciso 1 e 2 da Lei 12.016 de 2009, que a veda no caso de decisão judicial da qual caiba recurso ou quando se tratar de decisão com trânsito em julgado, da inadequação da via eleita, súmula 267 do STF. No mais, pontuou que não há teratologia alegada, pois a disposição contida no artigo 60 do Decreto 7.661 de 45 não tem caráter impositivo e sim sugestivo. Lembrou a tamanha divergência entre as 3 pessoas responsáveis pela administração da massa falida e a sangria a que ela está exposta há mais de 10 anos, sem pagamento dos credores. Ponderou ainda que a única teratologia a ser indicada no caso é justamente a gestão ruinosa que vinha sendo procedida junto ao processo principal. Por fim, asseverou que parte da decisão que determinou a nomeação da pessoa jurídica para administrar a massa falida foi ratificada quando na análise do recurso de agravo de instrumento número 157.163 de 2015, proposto pela própria impetrante, e que as hipóteses que autorizam a impetração não estão presentes no caso. O pedido de concessão da liminar foi indeferido. O Dr. José Zucchetto, procurador de Justiça, opina pela denegação da segurança, por não vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão invectivada. É o relatório. Ratificado o parecer? O parecer está ratificado, doutora? Está ratificado, Ratificado o parecer. Não tem. Pode prosseguir. Eu vou ler a emenda. Mandado de segurança, decisão de órgão colegiado em processo judicial, alteração de comitê gestor de massa falida da empresa de grande porte, decisão reputada extra petita, teratológica e flagrantemente ilegal, decisão passível de recurso, súmula 267 do STF,
cabimento do urarte, excepcionalidade do caso, reconhecimento, decisão que revela prudência e cuidado, revogação superveniente de parte da decisão liminar antes de proferida em recurso de agravo de instrumento em decorrência da decisão atacada, violação do disposto no artigo 60, parágrafo 2º do Decreto-Lei 7.665, não comprovada, revigoramento de comitê gestor tripartite e provisório, síndica então nomeada, mantida no comitê gestor, transparência provisoriamente assegurada, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder não demonstrado, precedentes do STJ, segurança denegada. É como eu voto. Colheu o voto dos... Eu estou de acordo, doutora Sebastião Barbosa. De acordo. Doutora Cleucita. De acordo. E desembargadora Serli. De acordo. Senhor presidente, antes de Vossa Excelência encerrar, eu não voto nesse processo, mas eu gostaria de fazer uma indicação. Me foi informado que todas as peças referentes a este processo dessa massa falida, que nem sei se ainda existe massa falida, tamanha sangria, está sendo enviada ao GAECO. E eu gostaria que mais essa fosse enviada. A relatora está de acordo com a proposição? Há alguma objeção, não? Então, fica incluída a objeção à proposição feita para quem enviou também do material. Pela ordem, senhor presidente, peço licença para me retirar. Bom trabalho para todos. Da pauta, continuação de julgamento. Embargo de declaração, embargante Luiz Salvador, embargante Luiz Fernando Rielge e embargado Alverino Rotti. Na sessão pretérita, o desembargador João Ferreira proveu ou extinguiu a ação rescisória. O relator anteriormente tinha apenas provido os embargos, enquanto que o desembargador João Ferreira proveu e extinguiu. Aí o processo voltou novamente à consideração de Vossa Excelência. Senhor presidente, só uma observação. Eu votei pelo provimento, mas não sendo acolhido, votei pela extinção da rescisória. Exatamente. Eu sei, perfeito, perfeito. Desembargador, Vossa Excelência, com a palavra. Eu primeiramente peço desculpa porque aqui e ali eu vou ter que falar sobre os embargos também. Perfeito. Começo fazendo da seguinte forma. Egregia turma, atento ao alentado voto do eminente desembargador João Ferreira Filho, quarto vogal, resolvi analisar a questão e, após tal desiderato, ouso, com a máxima vênia, divergir do posicionamento adotado por Sua Excelência. Primeiro porque a matéria utilizada como fundamento para a conclusão construída não foi aventada nos autos, fugindo ao objeto precípuo, bem como à natureza dos embargos de declaração postos em julgamento. Nesse sentido, ainda que se busque o efeito modificativo do julgado, é imprescindível o reconhecimento da existência de um dos vícios trazidos no artigo 1022 e 1023 e seus respectivos incisos, que deixo de fazer a leitura. Nesse contexto, a meu ver, inexistem os pressupostos que justifiquem a interposição dos aclaratórios, posto que não há omissão, contradição e obscuridade de um acordo combativo. Trago também decisões nesse sentido. E continuo. Portanto, não há como inovar por meio de embargos de declaração, impingindo entendimento diverso do discutido, sobretudo quando as matérias foram regularmente debatidas e discutidas em seus temas, cada qual defendendo sua tese. Caso contrário, haveria, sem sombra de dúvida, afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Cumpre salientar que se operou a preclusão
tendo em vista que o relator admitiu a tramitação da rescisória, fato que não foi contestado. Assim, não há como se enfrentar novamente tal questão, qual seja a inadmissibilidade da rescisória. Segundo, porque com a devida vênia, a meu ver, o eminente desembargador Quarto Vogal, em nítida usurpação processual, fez abordagem enfática não aventada em momento algum, surpreendendo a todos e a regularidade processual, tendo em vista que a rescisória foi admitida, houve o deferimento da liminar da rescisória pelo eminente desembargador Marício Andrade Adário, em 18/12/2014, foi interposto agravo regimental, o qual foi provido sob a relatoria do eminente desembargador Adilson Polegar de Freitas, em 5/2/2015. Houve o incidente de impugnação ao valor da causa, sendo determinado o depósito complementar em 30/3/2015. Também pelo desembargador Adilson de Freitas houve o pagamento de essa determinação também pelo desembargador Adilson. Houve o pagamento de taxa das custas complementares, mas não houve redistribuição da ação rescisória, que se encontrava a cargo do desembargador Adilson Polegar de Freitas, já aposentado. Assim, considero que a ação do eminente Quarto Vogal usurpou a competência da relatoria da ação rescisória em questão, nos termos do artigo 51 do regimento interno desse tribunal, especialmente no que dispõe os incisos 22 do mencionado artigo. Deixo de fazer a leitura que é de conhecimento de todos nós. Ademais, o Quarto Vogal firma posicionamento sobre questão superada, ficando caracterizada a preclusão pró-judicato, pois nos autos já havia sido admitido o processamento da rescisória, na qual, inclusive, foi deferido o pleito liminar. E como se não bastasse, após a parte dispositiva, aí reporto-me aquele caso que, alternativamente, como se não bastasse, após a parte dispositiva do voto apresentado pelo Quarto Vogal, houve a disposição de premissa condicional, ficando asseverado que, se não acolhida a extinção do processo, ele proveria o recurso para revogar a antecipação dos efeitos da tutela concedida nos autos da ação rescisória. Com tais considerações, reafirmo o meu posicionamento contrário à extinção da ação rescisória. Assim, mantenho os termos da emenda lançada, etc. Então, e é assim que voto. Você está provendo, né? Não. Eu já havia apresentado. Já havia apresentado. Sua Excelência pediu vista, em analisando o voto que proferi, ele achou por bem em... Na realidade, esse daí é um complemento do voto de Vossa Excelência. Estou reafirmando. Não, veja bem, Vossa Excelência não entendeu. Eu não estou reapresentando o voto. Estou dizendo que, como se trata de embargos de declaração, aqui e ali, eu vou ter que mergulhar para ver o que eu descubro. E digo que Sua Excelência usurpou a competência, etc, etc. Eu sou contra a extinção e digo, e mantenho o voto inicial. E qual que é o voto de Vossa Excelência, não? Vossa Excelência... o voto... Negou, negou, né? Eu estou contrário à posição de Sua Excelência... Desproveu, né? Como diz? Não. Desembargadora Neuza, como vota, desembargadora? Eu vou pedir vista. Essa situação, esse processo aqui é um processo que é igual, com todo o respeito, é igual caranguejo, vai, volta, volta, vai, volta, volta, vai. Está havendo divergência, tem que analisar o voto dos dois. Né? Esse aqui, e olhar, por exemplo, ver o processo. Eu acho que, eu não votei, aqui vai ser Sebastião de Moraes aguarda, mas eu já votei. Não votei, não? Vossa Excelência nos embargos agora, na questão posta como extinção. Não. Pois é, esse aqui é aquele... Peraí, vamos nos posicionar aqui. Este aqui é aquele caso de uma antecipação de tutela que a desembargadora Marilce concedeu... Não, desembargadora Marilce concedeu, depois outro revogou, depois outro concedeu. É isso mesmo? E o que eu fiz naquele voto? Eu concedi, eu revoguei, né?
Mas tudo bem, mas eu vou aguardar a desembargadora Nilza, porque eu vou dizer uma coisa, com todo o respeito aqui, esse processo aqui eu já não estou entendendo mais nada dele. E tem um detalhe, excelência. Tem um detalhe. É urgente que se redistribua, porque a relatoria ainda está no limbo aí, né? Porque Sua Excelência aposentou, não há relator da rescisória. Senhor presidente, para ajudar mais um pouquinho a complicar este processo, eu quero pedir a Vossa Excelência que eu também preciso ser substituída, porque na próxima sessão eu estarei já à disposição do Tribunal Eleitoral. Aí terão que aguardar passar a eleição para eu voltar para votar este processo em pauta. Mas nós não podemos substituí-lo no decorrer o julgamento já começou. Vossa Excelência vai ter que estar. Vossa Excelência está preventa, Vossa Excelência vai ter que abandonar os afazeres do eleitoral para votar isso aqui. Tem jurisdição, mas aqui, a partir do dia em que o Pleno acatar o pedido do eleitoral para o meu deslocamento e dedicação exclusiva eleitoral, eu perdi a jurisdição aqui. Pois é. E agora? Bom, aguarda e aí nós substituiremos, de acordo com o regimento, e seja lá o que... Desembargadora Nilza, Vossa Excelência relata ou julga o 3 da pauta infringentes. Embargante Jennifer, embargado Hospital Beneficente Santa Helena, Gilberto Pinto e Fábio Adriano Coelho Gonçalves. É um infringente, que Vossa Excelência é a relatora. Eu sou o primeiro vogal, João Ferreira, Marilson e Farias, Barbosa de Farias. Trata-se de embargo de infringente oposto a acordo da segunda Câmara Civil, que a unanimidade desproveu o agravo retido, rejeitou a preliminar, desproveu o recurso da autora Jennifer Emanuele Abdala da Silva e proveu o apelo de Gilberto Rodrigues Pinto. Por maioria vencida, a relatora deu provimento aos recursos de Fábio Adriano Coelho Gonçalves e do Hospital Beneficente Santa Helena nos termos do voto da revisora. Pretende a embargante a prevalência do voto vencido da lavra da eminente e relatora desembargadora Clarice Claudino da Silva, que proveu em parte o recurso de apelação interposto pelo Hospital Beneficente Santa Helena e desproveu o recurso de apelação interposto por Fábio Adriano Coelho Gonçalves, ao fundamento de que, abre aspas, o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano moral é óbvio, eis que a sua imprudência e negligência adveio à ofensa imaterial e suportada pela recorrida, fecha aspas. Para tanto, a embargante sustenta que propôs ação de indenização por dano moral e material com causa de pedir, consistente na alegação de erros médicos ocorridos durante o parto e pós-parto. Comenta que na sentença o meritíssimo juiz condenou os réus ao pagamento solidário de indenização por dano moral em R$ 14.500, além das custas judiciais, honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, por entender pela ocorrência de erro médico pós-parto com a constatação de que a embargante ficou com restos placentários em seu organismo. Aduz que interpôs recurso de apelação para que fosse majorada a indenização e os réus também recorreram da decisão. No julgamento dos recursos, foi desprovida a apelação do embargante e provido o recurso do apelante Gilberto Rodrigues Pinto para afastar sua responsabilidade. Comenta que a relatora desembargadora Clarice Claudino da Silva manteve a condenação dos réus, Hospital Beneficente Santa Helena e Fábio Adriano Coelho, mas a desembargadora Marilson Andrade Adário, revisora, abriu a divergência para prover os recursos desses réus e foi acompanhada pela vogal desembargadora Maria Helena Gargalone Povas. Salienta que a eminente revisora reconheceu a culpa exclusiva da vítima porque não respeitou o período de segurança entre a cirurgia bariátrica que realizou e a gravidez. Não foi diligente, já que somente descobriu a gravidez com 5 meses de gestação. E porque não foi diligente no pré-natal, sobre isso alega que a gravidez antes do período de segurança não ocorreu por vontade própria e muitas mulheres como a embargante podem menstruar durante a gravidez, o que mascara a gestação. Sustenta que o fato se deu por negligência e imprudência médica, pois o Dr. Fábio realizou o parto e a curetagem ciente do maior risco de permanecerem restos placentários no útero da embargante, em razão
razão do parto prematuro. Diverge do voto proferido pela eminente desembargadora Maria Helena Povas, pois ficou comprovada sua alta médica, mesmo com sangramento vaginal e dores, sob a orientação que voltasse ao hospital caso os sintomas persistissem. Contudo, relata a embargante que a falta de segurança no atendimento motivou a procura por outro hospital. Questiona a negativa de vigência do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, artigo 186 e 951 do Código Civil e artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Requer o provimento do recurso. Os réus, Hospital Beneficente Santa Helena, Gilberto Rodrigues Pinto e Fábio Adriano Gonçalves Coelho, apresentaram contra-razões aos embargos infringentes, nas quais pugnam pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora relatora, excelentíssimos desembargadores componentes dessa egrégia Câmara, civil reunida, colegas advogados aqui presentes, serventuários da Justiça, boa tarde a todos. Excelência, antes de começar a sustentação, gostaria só de colocar uma questão de ordem, questão que na sessão pretérita, a douta desembargadora Maria Helena se declarou impedida por ter participado. E, no caso, temos aqui a participação da doutora Marilsen também. Não sei como ela... Não há nenhum impedimento. Ok, excelência. Muito bem, como bem relatado pela ilustre relatora, falei apenas um breve relato sobre os fatos. A embargante ingressou com ação judicial pleiteando indenização por dano moral em virtude de erros médicos praticados quando do seu parto. A primeira causa de pedido dizia em relação à morte do nascituro, e a segunda a causa de pedir em relação do erro médico por ter sobrado restos placentários no organismo da embargante. Restos placentários esses que lhe causaram uma infecção que quase lhe gerou a morte. Pois bem, em julgamento de primeira instância, o douto juiz monocrático condenou o hospital e os médicos pelo erro médico em relação aos restos placentários, inocentando em relação à morte da criança. Contra a decisão que não condenou os médicos e o hospital pela morte, não houve recurso da embargante autora. Deixar claro, então, que sobre essa causa de pedir já há coisa julgada. Entretanto, a embargante ingressou com recurso de apelação na tentativa de majorar o valor da condenação, e os demais réus, ora embargados, também apelaram para ter revertido a sentença originária. Em julgamento de apelação, a douta desembargadora relatora entendeu em inocentar um dos réus médicos, porém manteve a condenação de um médico e do hospital em relação ao fato de ter deixado os restos placentários no organismo da embargante quando da realização de seu parto. Vou abrir aspas para o voto da douta desembargadora relatora no julgamento de apelação. Abre aspas, negligentemente não solicitou da recorrida a realização de exames que dariam condições de diagnosticar precocemente os restos placentários em seu útero. Ressalto que, embora os resíduos, em grande parcela das parturientes, sejam eliminados de forma natural, tal fato não deve ser generalizado, principalmente se considerar a idade gestacional em que ocorreu o parto e a variação do organismo de cada pessoa. Assim, a prudência determinava que o apelante, Fábio Adriano Coelho Gonçalves, procedesse a exames complementares, a fim de excluir a possibilidade de qualquer resquício de placenta no corpo da recorrida. Contudo, em voto divergente, a ilustre revisora, desembargadora doutora Marilce Andrade, abriu divergência para inocentar tanto o médico como o hospital sobre 3 fundamentos. Primeiramente, porque não teria a embargante respeitado o período de segurança entre a cirurgia bariátrica e a gravidez. Segundo fundamento, não teria sido diligente na condução de sua gestação, já que somente descobriu a gravidez com 5 meses. E o terceiro fundamento, não fora diligente a um pré-natal. Com a máxima vênia, excelências, gostaria de deixar aqui claro para vocês, para os senhores, que há de se salientar
que a embargante engravidou, mas não foi por vontade. Eu queria engravidar, ou foi uma coisa planejada. Ocorreu. De fato, ela continuou com a menstruação normalmente, quando descobriu a gravidez com 5 meses. E daí, da razão dela somente ter realizado um pré-natal. Porque quando ela descobriu a gravidez com 5 meses da gestação, ela só teve o tempo de realizar um pré-natal, sendo que ela já entrou em trabalho de parto, e ocorreu o parto dos 6 meses da gestação, sendo até considerado um prato de prematuridade extrema. Em relação que a embargante também não teria sido condizente com a sua gravidez pelo fato não ter resguardado o período de cirurgia bariátrica, o período considerado de segurança, tal fato na medicina não é que proíbe as mulheres de engravidar. Simplesmente, quando ocorre das mulheres engravidar após uma cirurgia bariátrica, esse parto deve ser acompanhado com mais afinco dos profissionais médicos, até porque ele já é um parto já considerado, a gestação e o parto já é considerado mais de risco. Já o segundo voto, que passamos a analisar agora, que também acompanhou a divergência da ilustre desembargadora Maria Helena, fundamentou por outros motivos. Que dizia que, muito embora tenha se deixado restos placentários no organismo da embargante, ela foi orientada, caso continuasse com dores ou febre, quando da alta médica, deveria retornar ao hospital embargado. Ocorre, excelência, que a gente falou nisso tanto na apelação, nas contrarrazões, e agora reafirmamos nos embargos, que ela sequer deveria ter recebido alta médica. Porque quando ela recebeu a alta médica, ela se encontrava com sangramento e também com dores, conforme consta nos documentos, nos autos, devidamente comprovados. Ela, ao receber a alta médica, foi para sua residência, continuou com os sangramentos, não tinha mais como retornar ao hospital, aonde, ainda que não por culpa desse, foi aonde o seu filho morreu durante o parto, e aonde ela saiu com dores. E nisso ela procurou atendimento em outro hospital público, até mais próximo da residência dela. E lá sim foi diagnosticado que haviam restos placentários no seu organismo. Nisso ela já estava com infecção generalizada e foi levada a uma cirurgia de urgência, caso contrário poderia vir a óbito. A partir do momento que ela chegou no hospital, ela já foi diagnosticada com esses problemas e foi levada à cirurgia. Portanto, ela procurou atendimento. De fato, não no hospital, que é um dos processados, mas em outro hospital. Como já dito, e isso foi até debatido durante o voto da apelação, teria condições psicológicas dessa embargante voltar ao hospital onde ela perdeu o filho e aonde ela saiu com dores e sangramentos? Entendemos que não, excelência. Mas ela, de fato, procurou outro e foi muito bem atendida e ele salvou a vida. Portanto, pedimos a consideração de vossas excelências para que seja prevalecido, seja dado acolhimento, provido os embargos, seja prevalecido o voto vencido quando da apelação. Obrigado, excelência. Retorno a palavra à eminente relatora. Desembargador, eu vou pedir o adiamento, porque eu vou rever meu voto aqui, que eu tinha feito. Eu gostaria de me atentar para um fator que me surgiu agora. Então nós vamos fazer da seguinte forma, doutora, para evitar, na próxima, adiamento, ela não vai estar presente aqui. Ela não vota. Tá certo. Não, tá ok. Tá. Então vamos adiar, não, sem problema. Eu não participei do julgamento da segunda Câmara, mas eu presidi e lembro totalmente a situação. Como encontra-se latente na minha memória aqui. Como é bom. O que é o cérebro humano, né? Só de ver a situação aqui já lembrei de tudo que se passou quando o julgamento em 28 de 10 de 2015. Então está
adiado para a próxima sessão. Aviso ao ilustre advogado que nós começaremos pelo voto Ok. da relatora. Se a Marilena, Vossa Excelência relata e julga agora o 22 da pauta, Mário Quirino e Agrobilária Comércio e Participações. Obrigado, senhor presidente. Igreja turma. Trata-se de embargo de declaração com efeito infringente oposto por Mário Quirino da Silva e outros quanto ao acordo número tal que negou provimento ao recurso de embargos infringentes 165268-2014, interposto pelos órgãos embargantes. Em suas razões, aduz que o voto da relatora mostra-se contraditório. Primeiro, porque destaca admitir a sobreposição de título constatado pelo laudo pericial, sendo que referido documento em momento algum traz essa afirmação, de modo que o julgado está baseado em premissa equivocada. Segundo, porque mesmo admitindo, por certo, a afirmação referente ao histórico do documento conflitante sobre a localização dos imóveis perpetrados pela gestão fundiária estadual, apenas os documentos do Intermate dizem o contrário quanto à posse da área em litígio. Assevera a ocorrência de omissão correlacionada com o artigo 489-6 do CPC de 15, diante da não aplicação da súmula 237, do STF, sem demonstrar, contudo, a existência da distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, visto que não é possível análise da arguição da uso capião, que já estava definitivamente sedimentada pela não interposição de recurso pela parte contrária, bem como em virtude da ausência de manifestação sobre o exercício da posse estritamente na área da faixa litigiosa. Afirma que a prova do direito dos embargantes ficou demonstrada pelos depoimentos dos autos pelo próprio registro dos Torres e especialmente pelo laudo pericial baseado em informações do Intermate, ainda que não finalizado, de modo que, por todo o conjunto probatório constante dos autos, não se encontra respaldo para a conclusão do acordo. Pugna pelo provimento do recurso com caráter infringente para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas com a desconstituição do arresto atacado, bem como para que seja determinada a conclusão da prova pericial diante da complexidade da demanda. É o breve relato dos fatos. Voto. Como relatado, cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Mário Quirino da Silveira e outra, inconformados com o acordo que desproveu o recurso dos embargos infringentes por eles interpostos. Pois bem, não procede a inconformidade ausente às hipóteses do artigo 1022 e parágrafo único do CPC de 2015, haja visto que, após a conclusão deste sodalício, à luz do conjunto fático probatório trazido aos autos, visa os recorrentes à reanálise da prova encartada. Com efeito ao contrário do afirmado nas razões recursais, o voto da relatora não fora baseado apenas no laudo pericial realizado, mas sim em todos os elementos de prova constante dos autos, os quais foram devidamente analisados e valorados por todos os integrantes da turma quando do julgamento do apelo maior, não havendo que se falar em contradição ou omissão pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que o mais lhe atina. Outro sim, acerca da alegação da uso capião, já houve o esclarecimento desta relatora no sentido de que não houve julgamento com base nesse fato, mas mera alusão a ele, folhas 3.335. Ora, o cabimento do desembargo de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão na decisão judicial ou ainda para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada. Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ou considera os documentos e fatos trazidos nos autos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que, por óbvio, deve ser atacado de forma, por outra via, porquanto os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento. Trago aqui uma
jurisprudência desta Câmara, da lavra do eminente desembargador Sebastião de Moraes Filho, e concluo negando o provimento aos embargos. É o voto, senhor presidente. Vossa Excelência está negando. Negando. E o desembargador João Ferreira. Senhor presidente, eu peço o vídeo dos autos. Eu peço o vídeo, embora a desembargadora Maria Helena tenha demonstrado claramente, dito claramente que toda a matéria fática e jurídica foi apreciada por todos os membros da Câmara, mas me pareceu procedente a admissão de omissão quanto a um ponto essencial que foi do julgamento. Eu preciso ter segurança para decidir. Eu peço o vídeo dos autos. Todos aguardam? Em razão, senhor presidente, do meu afastamento, como já dito na sessão anterior, eu queria apenas deixar já consignado que é para não ficar este processo amarrado. Então, eu quero apenas dizer que eu estou mantendo o meu voto, porque é um embargo de declaração, perfeito, portanto, com via bastante estreita. A ausência, né, de Vossa Excelência não eu acho que o voto certo ou errado, ele abordou todas esgotou a matéria. Portanto, eu mantenho e pode ser prosseguido na próxima sessão. O primeiro vogal pediu vista, os demais aguardam? Tá, então, eu também aguardo. Adiado o julgamento que faz pedido de vista por eminente desembargador João Ferreira. Desembargadora Maria Helena, ainda de Vossa Excelência, que vai sair daqui a pouco, é o 5 da pauta. Espólio de José Espírito Santo e Fundo de Investimento de Direito Creditoriais não padronizados. É uma ação rescisória, Vossa Excelência está com a palavra. Trata-se de rescisória proposta pelo espólio de Vitor José do Espírito Santo, representado por Lenilson José do Espírito Santo, com o objetivo de desconstituir o acordo que reformou a sentença proferida na primeira vara civil da comarca de Várzea Grande, na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e inexistência de débito acumulado com indenização por danos morais, número tal, código tal, movida pelo autor em desfavor do Fundo de Investimento de Direitos Creditoriais não padronizados PCG Brasil. A sentença de primeiro grau havia condenado o réu a indenizar o autor pelos danos morais no importe de R$25 mil, bem como declarou inexistente o débito de R$7 mil referente. A ilustre procuradora diz que não se sente habilitada a proferir voto, e está em dissonância com o parecer escrito, ela está pedindo a retirada de pauta. Pois não. Então eu estou... Porque ele falou que não tem interesse e entra em choque com o entendimento dela, ela pede para ser retirada de pauta e eu estou deferindo. Tá. Então, tá. Retirada de pauta a requerimento da ilustre procuradora de Justiça. Desembargadora Maria Helena, Vossa Excelência julga rescisória, é a 12 da pauta, seguradora líder Giovanni Pereira da Costa. A rescisória proposta pela seguradora líder dos consórcios de seguro DPVAT, objetivando rescindir a validade e regularidade do pagamento realizado do título de seguro obrigatório DPVAT em razão de morte de Isabelle Pereira da Costa e seus genitores. Nos termos... Desembargadora Maria Helena, a mesma situação da outra. Mesma situação. Vamos retirar de pauta. Adiado. Aí o outro é só um conflito de competência. Tá, então, adiado também. E passamos a julgar a retirada de pauta encaminhada. Tá, encaminhada para encaminha direto para ela que pediu vista, então direcionar direto pelos procuradores. Desembargadora Maria Helena, agora nós estamos com o conflito de competência, o 13 da pauta. O conflito de competência, senhor presidente, foi suscitado pelo juiz da primeira vara da comarca de Cuiabá em face da decisão exarada pelo juízo de direito da primeira vara especializada de direito bancário da comarca de Cuiabá. Entendamos o caso, o juízo suscitado verifica que a ação buscava cumprir o mandado de busca e apreensão idêntica ao dos autos número tal, que tramitava pelo juízo suscitante e remeteu-lhe os autos, haja vista sua prevenção e alegada litispendência. É de esclarecer que a origem da ação de busca e apreensão número tal, da qual declinou
da competência do juízo suscitado deu-se em razão de outra demanda em curso, ou seja, ação de busca e apreensão número tal, a qual fora distribuída perante a Vara Regional de Direito Bancário da comarca de Itajaí, Santa Catarina, proposta pelo Banco Scania S.A. em face de VAT, Comércio e Transporte Limitada, em razão do inadimplemento de 4 cédulas de crédito bancário, na qual fora dada como garantia 11 veículos do tipo caminhão. Todavia, após serem localizados veículos ofertados em garantia nesta capital, foi determinado pelo juiz da comarca de Itajaí a expedição da carta precatória determinando a apreensão dos bens ofertados em garantia, tendo sido esta distribuída perante o juiz suscitante através do número tal. Tão somente para que fosse cumprida a ordem de busca e apreensão. Todavia, a empresa VAT, Comércio e Transporte Limitada, trouxe aos autos a informação de que o feito principal encontrava-se suspenso por força de interposição de exceção de suspeição, bem como pelo fato de ter sido postulado o pedido de dilação do prazo de 90 dias feito pelo banco credor para o cumprimento da apreensão junto aos autos. Decorrido o lapso temporal, o banco credor requereu ao juízo da primeira vara especializada de direito bancário da comarca da capital, ora suscitado, o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pela comarca de Itajaí, dado as constantes manobras judiciais enfrentadas para reaver os veículos, pelo qual inaugurou-se através dos autos número tal. Assim, diante das informações prestadas pela VAT, Comércio e Transporte Limitada, nos autos que tramitam perante o juízo suscitado, código número tal, da existência dos autos no juízo suscitante, código número tal, restou determinada a remessa ao juízo suscitante, como fundamento da existência da prevenção e litispendência. Asseverou o juiz suscitante que, aspas, muito embora o procedimento não assuma a natureza da ação, mas sim de mero requerimento ao juiz da comarca em que o bem do objeto do contrato inadimplido foi encontrado, o procedimento em questão não perde a natureza de busca e apreensão e, assim, não se desvencilha da competência determinada pela natureza bancária da operação, fecha aspas, motivo pelo qual declinou da sua competência. Pois bem, com razão, a meu sentir, o juízo suscitante, se não vejamos, é que, muito embora o procedimento que fora distribuído perante o juízo suscitante não assume a natureza de ação, mas sim de mero procedimento ao juízo da comarca em que o bem objeto do contrato inadimplido foi encontrado, tem-se que o procedimento em discussão não perde a natureza jurídica de ação de busca e apreensão, o que por si só não se desvencilha da competência da sua tramitação de uma das varas de direito bancário desta capital, ou seja, juízo suscitado. É de se destacar que os requerimentos de busca e apreensão enviados diretamente ao juízo em que se localiza o bem objeto do contrato de alienação fiduciária que for inadimplido, deve ser interpretada a sua natureza jurídica bancária da questão, de modo que sua tramitação deve se dar por uma das varas especializadas da matéria, ou seja, vara de direito bancário, juízo suscitado. Não se pode deixar de considerar que o juiz suscitante tem competência distinta, especializada em falência, recuperação judicial, carta precatórias, não sendo crível estender sua competência à atuação aos feitos de natureza bancária só pelo fato de ter sido processada anteriormente uma carta precatória oriunda de outro ente da federação. É certo ainda que nenhuma das pessoas descritas nos polos da ação de busca e apreensão não figura em qualquer processo recuperacional ou mesmo falimentar, não se justificando o processamento do feito perante o juiz suscitante. Assim, a constatação de que a busca e apreensão em lume origina-se de previsão contratual de alienação fiduciária entre o banco credor, Scania, e a empresa devedora VAT, Comércio e Transporte Limitado, é bastante para assentar a natureza bancária da demanda, devendo ser reconhecida a competência para o processamento e julgamento do feito suscitado, ou seja, a primeira vara especializada de direito bancário da comarca de Cuiabá. Eu continuo nessa linha, senhor presidente, junto aqui, vou poupá-lo junto
jurisprudência para concluir, julgar procedente o conflito. A ilustre procuradora também nesse sentido, né? Eu também acompanho, desembargador João Ferreira, desembargadora Marilce, Sebastião Barbosa, procuradora Nilza, eu estou de acordo. Então, conflito julgado procedente por unanimidade, nos termos do voto da eminente relatora, em harmonia com o parecer ministerial. Pauta normal agora, nós votamos agora embargo de declaração 2 da pauta. Embargante Ministério Público, embargado Ana Rosa e outros. Desembargador João Ferreira é o relator. Peço licença, Vossa Excelência. Bom e intenso trabalho, né? Senhor presidente, aqui é só rediscussão da matéria. Se quiser, eu faço a Não, leitura, não. mas é só rediscussão. Eu estou rejeitando os aclaratórios. De pleno, algum voto? De pleno acordo. Conhecido e desprovido, acima do voto do Barbosa de Farias, conflito de competência, segunda vara com Máquina da Vaza Grande, primeira vara com Máquina da Vaza Grande. Aqui vem também outro que não tem interesse, tá público também, o procurador de justiça, mas vamos julgar isso aí, mano. Em conflitos de competência, se tiver aqueles casos enumerados no artigo 178 do novo Código, é que se manda. E a qualidade de parte do MP é quando ele suscita. Mas é questão de competência. Competência é questão de ordem pública. Não, mas nós vamos julgar isso aí. Porque Manda. Então vamos chamar. Então tá bom. Então, adiado, encaminhar para a ilustre procuradora também. Senhor presidente, inclui o 15º, mais conhecido como o 15 da pauta, que eu, com base naquele 178, não remeti e faço agora. Tá, vamos, porque é questão de competência. Aí é relativa ao total. Eu confesso que a atuação do MP, da Procuradoria, é boa para nós, porque dá uma base ou para discordar ou para concordar, porque tem uma base. É que alguns procuradores entram que não tem, né? Então, e também conflito. Mas o que eu percebi aqui, eu pedi para o presidente para que caminhasse, porque eu não vou ratificar o que não há interesse, entendeu? Então será manda 8 também, que é meu também. Aqui diz que não tem interesse também. 8? Aqui fala que não tem 8, também não tem interesse. Você não pode fazer um parecido? Não. Você quer para. Tudo mais bem elaborado, tudo eu não conheço. Tá bom, não, então 8. A área de atuação da Procuradoria é propriedade administrativa. Então eu gostaria de analisar para poder não aparecer. Então nós vamos tirar de pauta o 8 para encaminhar também. Então vamos ao 9º da pauta, reclamação. Reclamante Petróleo Sabá S.A. e reclamada redatora designada no agravo sumenso 116.533 de 2015, doutora Helena Bezerra, que foi. Esmagadora Marilson, 9 da pauta. Eu vou ler só uma parte da emenda. Não há falar-se em redistribuição. Mas aqui há um parecer agora, né? Você se ratifica. Ratificado. O parecer aqui é preliminarmente pela redistribuição ao Tribunal Pleno, diante da incompetência regimental desta turma de câmaras.
e no mérito pela improcedência. E Vossa Excelência está julgando como? Não há falar-se em redistribuição desta reclamação ao Tribunal Pleno diante da competência desta turma de Câmara Civil Reunida de Direito Privado nos termos do artigo 17, inciso 1, a linha G do Regimento Interno. Estou rejeitando. Todos de acordo, né? E no mérito, desembargador? Não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no artigo 15, inciso 1, a linha Q do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça, se não se trata de reclamação para preservar a competência do Tribunal Pleno ou para preservar a competência e garantia de suas decisões, mas sim de reclamação contra acórdão proferido pela primeira Câmara Civil, nos autos do recurso de agravo de instrumento, número tal, que declarou deserto o recurso diante da ausência de comprovação do preparo recursal. Perfeito. Então A reclamação prevista no artigo 231 do Regimento Interno constitui um meio processual adequado exclusivamente para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade e efetividade de suas decisões. Se a parte reclamante utiliza da reclamação como sucedâneo recursal ante o seu inconformismo com o acordo, que reconheceu a deserção do recurso de agravo de instrumento, é caso de improcedência da medida, conforme a jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça. Perfeito. Alguma voto contrário? Então é preliminar rejeitada e no mérito julgado improcedente a reclamação em consonância com o parecer ministerial. Desembargadora Maria, embargo de declaração é o 10 da pauta. Eduardo Fraga Filho e Banco do Brasil. 10 da pauta é só a rediscussão da matéria. Eu estou de acordo, algum voto Eu estou contrário? desprovendo. Rejeitado no chame do voto da eminente relatora. Ainda da relatoria da desembargadora Nilza agora, embargo de declaração, Alexandre Agostinho, esposa de juiz, embargado juízo da comarca de Alto Taquari. Vossa Excelência com a palavra, desembargador. Estou desprovendo aqui o recurso. Também é rediscussão, né? Eles apontam contradição entre a decisão que lhe foi desfavorável, elementos constantes do processo e prova, mas isso não autoriza a reversão do julgado e muito menos o acolhimento dos embargos. Perfeito. Rejeitado por unanimidade. Desembargadora Maílson, Vossa Excelência agora, Banco do Brasil embargante e Barcelos Carlos embargado. Presidente, o 16, o 17 e o 18 são embargos de declaração. Também. Todos eles, a pretensão é unicamente de rediscussão da matéria. Então nós vamos julgar vamos julgar por sequência, por bloco. Então 16, 17 e 18, rediscussão da matéria, embargo rejeitado por unanimidade. Passamos agora à desembargadora Nilson, mais um embargo de declaração. Orlando Antônio Barcela e Banco do Brasil. Também omissão e contradição e inexistência, recurso estou rejeitando os embargos. Rejeitado também. Barbosa de Farias, embargo de declaração 20, Hernani Moraes e José André Nucci. 20 e 21, por favor. 20 e 21, de volta à relatoria de Vossa Excelência. Quero inverter a ordem para então vamos votar dizer que eu estou rejeitando os embargos do 21, Porto Seguro, porque quer rediscutir. O 20 eu faria a leitura em respeito à presença dos embargantes aí. Tá? Perfeito. Então, passamos ao 20 da pauta. Hernani Rodrigues de Moraes e José André Nucci. O Nucci. Egregia turma. Trata-se de embargo de declaração com efeitos infringentes oposto por Hernani Rodrigues de Moraes e sua esposa Eliane Oleinick em face do acordo de folhas 686/692, exarado pela Egregia Primeira Câmara Civil, que há unanimidade nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial, julgou improcedente a ação rescisória número tal que declino aqui, ajuizada contra José André Nucci. Argumentam os embargantes que o aresto foi omisso ao não especificar em quais elementos probatórios se baseou para concluir que houve suposta anuência tácita da autora a respeito da alienação do imóvel rural objeto da lide, redundando em violação ao artigo 1647-1 do Código Civil, que trata da outorga uxória. Salientam também a existência de contradição na parte em que a decisão colegiada fez menção à posse exercida pelo réu embargado, sendo que tal fato nunca ocorreu. Sustentam ainda
que houve contradição no tópico referente à citação por hora certa, a qual não guardou observância ao artigo 229 do CPC de 73, dispositivo de regência à época. Trazem ao cabo pré-questionamento dos retromencionados dispositivos legais e do artigo 5º 55 da Constituição Federal, que, por considerarem que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, ao relatório passa ao voto. Egregia turma, inicialmente cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes na decisão embargada quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015, o anterior 535, quais sejam erro, obscuridade, contradição ou omissão. Os embargantes consideram o aresto omisso por não especificar em quais elementos probatórios se baseou para concluir que houve suposta anuência tácita da autora a respeito da alienação do imóvel rural objeto da lide, medida que desconsidera a exigência da outorga uxória por violação ao artigo 1647.1 do Código Civil. Reputam-no também contraditório na parte em que faz menção à posse exercida pelo réu embargado, sendo que tal fato nunca ocorreu. Da simples leitura dessas ponderações, afigura-se nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese, qual seja a total improcedência da ação rescisória. Tal expediente é condenado tanto pela doutrina como pela jurisprudência, conforme doutrina e jurisprudência que trago aqui. E digo, deixa eu fazer a leitura porque seria despiciando. No tocante à segunda contradição apontada, atinente à citação por hora certa, a qual, segundo os embargantes, não guardou observância ao artigo 229 do Código Civil, Processo Civil de 73, verifica-se que em nenhum momento o tópico foi tratado na petição inicial da ação rescisória, tratando-se, pois, de inovação do pedido em sede recursal. Nesses termos, eu trago um julgado que diz o seguinte: não é lícito ao autor da rescisória escorar seu pedido inicial em apenas duas das hipóteses do artigo 485 do CPC e em embargos de declaração trazer uma terceira hipótese inovando na causa. STJ RESP 974-219 de Minas Gerais, terceira turma da relatoria do senhor ministro Humberto Gomes de Barros, julgamento em 24 de 3 de 2008 e publicado no Diário de Justiça eletrônico no dia 13 de 5 de 2008. Saliente-se, ademais, que mesmo com o fim de pré-questionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 535 do CPC, atualmente 1022 e 1023. Aí trago também julgado nesse sentido, para concluir que rejeito os embargos de declaratório. Só o que eu vou dizer agora é só como um testemunho, não precisa ser anotado. Ao senhor Hernani e a sua esposa, que estiveram em meu gabinete, eu expliquei a eles o porquê se faz isso e que o advogado foi diligente ao interpor os embargos. Por quê? É com base nesses embargos que ele pode seguir adiante com o seu recurso. Eu até fiz uma alusão que seria uma escada ou um elevador, porque sem essa escada ou sem esse elevador, o recurso especial não subiria. Então eu estou rejeitando os embargos. Então, na realidade, Vossa Excelência está conhecendo em parte, né? Porque uma parte da inovação Vossa Excelência não está, né? De certa forma, sim, eu conserto. Conhecido em parte e rejeitado. Pronto. Eu estou adiando também o 11 da pauta por não termos quórum suficiente. A advogadora Maria Helena saiu e ficamos apenas... Mas nós estamos 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mas Sebastião é impedido. Ah, Vossa Excelência está em impedimento. Sou eu?